tem um amigo que há 2 semanas se suicidou. De todas as pessoas que eu conheço, diz ela, ele era a que eu menos esperava que cometesse isso, pelo fato de ele ter sido uma pessoa espírita, muito espiritual, muito equilibrado, filho de um respeitado médico e escritor espírita. Ele sabia e entendia perfeitamente, desde pequeno, as consequências desse ato. Apesar de sofrer de depressão, ele estudava muito a doutrina espírita e parecia feliz. Como explicar isso? Poderia ser um caso de obsessão? E aí ela termina dizendo para a gente assim, ó, porque para mim é muito difícil imaginar que ele conscientemente pudesse fazer isso. A gente colocou essa questão porque pode ser também algo que alguém esteja passando ou esteja sentindo, Jorge. Quando a gente fala que a depressão é um processo perigoso, que as famílias precisam ter atenção nas pessoas que estão passando por processo depressivo, a gente não está brincando. A depressão é um processo profundamente perigoso na nossa sociedade. Nessa questão do suicídio, ela decorre de maneira direta ou indireta. Existem pessoas que, quando alcançam o grau da depressão chamada depressão profunda, elas simplesmente desistem de viver. Elas param de comer, elas param de ter qualquer interesse de estar vivo. É como se a pessoa fizesse uma desistência da vida. Ela não usa nenhuma arma, nenhum elemento externo para cortar o fio da vida. Mas ela simplesmente desiste. E a partir dali, ela promove um processo que é um processo como se fosse um suicídio quase que direto, né? Porque ela rompe com todos os canais com o mundo exterior e simplesmente abandona o interesse pela vida. Mas muitas vezes a pessoa se socorre desse outro instrumento. A depressão vem e, evidentemente, o processo obsessivo se instala e a pessoa, então, fica profundamente perturbada. E aí vale uma questão interessante. O conhecimento espírita, ele ajuda, mas ele não é suficiente para salvar uma pessoa que se entrega a determinadas emoções. Sem o conhecimento espírita é mais difícil. Mas não há garantia de que, se você tem esse conhecimento espiritual, pronto, você está livre disso. Não. Às vezes o conhecimento espiritual vem para ser o elemento que vai ser a alavanca do nosso progresso. Só que a gente precisa fazer uso desse conhecimento. E assim, ele nos chega, há uma pressão espiritual muito forte, você lê nas obras, você sabe o que está acontecendo, mas não consegue avançar. Vou contar para você um caso de uma coisa que aconteceu comigo, atendendo um rapaz que tinha reiteradas situações de tentativa de suicídio. Ele já tinha tentado várias vezes e ia sempre no centro espírita, a gente sempre conversava. E numa das vezes que ele tentou, ele estava conversando comigo e estava me contando que ele estava no quarto e veio aquela vontade de se matar, veio. Ele se levantou, foi no armário, pegou o remédio que ele tinha que tomar e jogou o remédio todo da boca e engoliu todas as cápsulas de uma vez só. Quando eu acabei de tomar, eu abri a porta do meu quarto e disse: mãe, me leve para o hospital. Acabei de tomar todos os comprimidos que tinha na caixa. Aí eu disse para ele: me responde uma coisa. Se você tinha essa percepção de que você chamou sua mãe, por que você não chamou sua mãe antes de tomar? Antes, para evitar que você tomasse. Por que você não foi nessa? Mãe, eu tô louco para tomar um remédio, tira esse remédio daqui, senão eu vou acabar tomando. Por que você não fez isso? Aí ele me explicou. Ele disse: processo de perturbação é tão grande que você não faz ideia de como é que é. Some tudo da sua frente. Só existe você e o remédio. Você não vê sua mãe, você não vê médico, você não vê nada. A pressão espiritual é tão forte em cima de você que tudo some diante de você. Quando você toma o comprimido que ele desce pela garganta,
você retorna à lucidez. Então aí o que é que você percebe? A pressão espiritual em cima da pessoa nos tira da realidade. A pessoa fica tão enlouquecida que ela, num ato impulsivo, ela toma uma atitude dessa natureza. Mesmo que ela tenha conhecimento espírita. Eu tenho amigos que são espíritas e que se suicidaram. São espíritas, mas passam um processo de perturbação enorme, que você senta junto, você conversa, e a pessoa diz, eu sei de tudo isso, mas a perturbação é muito grande, eu não aguento. Então, você percebe que o indivíduo ele está assodado por uma série de elementos externos que, de certa maneira, empurram a pessoa a uma tomada de decisão. E ele precisa ter uma força muito grande, os amigos têm que estar muito próximos, a família, observando para que o indivíduo, então, consiga evitar esse tipo de prática. Mas tem situações em que mesmo a família tendo toda a diligência possível, os amigos estando próximos, tudo o que podem, ele ainda assim toma a decisão de partir. São pessoas que são profundamente complicadas do ponto de vista emocional e que tomam essa decisão apesar de todos os esforços. É uma decisão correta? Não, nunca será. Sempre será uma decisão equivocada. Não existe para o espiritismo nenhuma situação que você, nessa daí está correto. Em todas as situações, ela é uma decisão equivocada. Mas mesmo sendo equivocada, e tendo as consequências que são naturais de tudo aquilo que seja equivocado diante da lei de Deus, existem mecanismos na lei para que essas pessoas sejam acolhidas, tratadas, envolvidas, e esse seu amigo, como você bem sabe, ele, apesar do equívoco, ele não é uma alma perdida. Ele vai retardar o acesso dele à felicidade. Mas ele está sendo assistido, sendo acolhido, e depois ele vai ter uma nova existência para reencontrar as consequências do que ele fez, vai reequilibrar suas emoções e mais à frente ele retoma a marcha do progresso na direção da felicidade. Isso é fato. Às vezes eles até perdem o vínculo com os espíritos com os quais eles estão hoje, que os outros avançam e ele fica para trás. Tem vezes que não, tem vezes que ele até consegue encontrar esses mesmos familiares lá na frente, só que ele vem com algumas mazelas, algumas doenças, algumas dificuldades, mas a família o acolhe, ele vai, se levanta e volta a ficar de pé de novo. Mas a prova que ele caiu, ela vai voltar. Se ele tem uma prova que ele não conseguiu ultrapassar por conta do suicídio, essa experiência volta. Ele vai ter uma nova oportunidade, vai crescer, vai com novos aprendizados, mas ela retorna porque ele precisa provar para si mesmo que diante dessa prova, que para ele é imensa, ele agora é capaz de não cometer o ato por uma segunda vez. Mas então Deus tem soluções para isso. E o conhecimento espírita é uma dessas ferramentas. Mas às vezes, mesmo com esse ferramental todo, a gente não consegue superar. E aí a gente está falando de suicídio, mas quantas outras áreas do comportamento humano, mesmo com o conhecimento espírita, a gente cai? Se o conhecimento espírita evitasse que a gente falhasse, quem fosse espírita não errava mais. Mas a gente, às vezes, tem um conhecimento espírita, mas ainda é orgulhoso, egoísta, tem uma série de vícios, mesmo sendo espírita. Então, essa é uma condição que favorece a vitória, mas ela não é a garantia do sucesso do indivíduo. Muito bem, vamos para uma pergunta que chegou para a gente, dos amigos que estão retransmitindo.